Boa tarde a todas e todos. Eu sou José Noronha, sou diretor do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, entidade criada em 1976 na luta contra a ditadura e sob o lema Saúde é Democracia, Democracia e Saúde. O SEBS esteve na luta pelas liberdades democráticas, pela derrota do regime militar e também pela construção do nosso Sistema Único de Saúde na luta pelo direito à saúde. O SEBS teve participação importante na mobilização para a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986 e pela inscrição, junto com outros movimentos da sociedade civil, na Constituição de 88, do direito à saúde na nossa Constituição brasileira. O lema do SEBS, o nosso programa de ação, está inscrito na própria Constituição, em seu artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que minimizem o risco de adoecer e morrer precocemente e também ao acesso universal às ações e serviços da saúde, da promoção, da prevenção, do tratamento, da reabilitação e temos acrescentado até o direito à morte digna. A conversa de hoje é sobre a reconstrução do novo Brasil, reconstruindo o novo Brasil. E temos o privilégio de receber para essa conversa a deputada Jandira Fegali. Jandira Fegali é deputada federal pelo Partido Comunista do Brasil, em seu 8º mandato na Câmara Federal, é médica, é baterista, defensora da democracia, autora das leis Cultura Viva e Aldir Blanc, o 2, e relatora da Lei Maria da Penha, ex-secretária de Cultura do Rio de Janeiro. É uma militante antiga do Rio de Janeiro, é uma militante brasileira e tem um papel também destacado na resistência ao golpe que derrubou a presidência Dilma e agora na reconstrução do Brasil. Mas o debate, a conversa hoje é sobre construindo o novo Brasil. Para abrir essa conversa, como sempre, o nosso presidente, Carlos Fidelis. Com você a palavra, por favor. Salve. É um prazer, Jandira, sempre bom tê-la aqui com a gente. A gente acompanha a sua luta no parlamento, agora na CPI, uma guerreira da democracia, patrimônio aqui do Rio de Janeiro, do país. Seja muito, muito, muito bem-vinda. A gente está passando aqui, acabou de sair de um período dos mais tristes da nossa história, com a volta da fome, desemprego, gente morando nas ruas, pandemia, negacionismo, produção em escala industrial de mentiras, promoção da estupidez, da ignorância. E nós estamos saindo, apesar das ameaças ainda estarem presentes, a gente viu a verdadeira face do neoliberalismo, né? Que é aquela coisa tacanha, estúpida, né? Tiramos o bode da sala agora, mas a naturalização do que levou ao poder à extrema-direita continua cotidianamente nos noticiários e tal. E como é que a gente contrapõe isso na perspectiva de construir um país inclusivo, democrático, sustentável, soberano, no lugar do que a gente viu, uma coisa antipovo, antinacional, né, anticivilização, uma coisa bárbara que assistimos bem há pouco tempo. Como é que é essa luta de botar em pé a utopia? Jandira, com você. Bem, quero cumprimentar vocês. É um prazer imenso estar aqui no SEBS. Eu tenho muito respeito pela história do SEBS e toda a sua contribuição na história do Brasil e na construção do Sistema Único de Saúde, mas o SEBS tem uma incidência muito maior, que não é apenas a discussão da saúde, mas a saúde entrelaçada com o contexto social, político, democrático, isso é fundamental. Essa pergunta, Fidelis, e eu quero te cumprimentar o Zé Noronha, cumprimentar o Ronaldo, essa pergunta ela é uma pergunta que nos faz pensar que o Brasil é muita coisa. O Brasil é muita coisa, tem muitas facetas no seu debate, e para pensar se o Brasil que queremos, como chegar numa utopia, primeiro que a utopia é um não lugar, é um lugar a ser construído por nós, e nós temos que perseguir esta possibilidade, porque senão nós paramos, nós nos imobilizamos. Então, perseguir a construção de um novo momento para a sociedade, da sua felicidade, do seu bem-estar, do bem comum, essa possibilidade é uma possibilidade em construção permanente.
Segundo, olhando para o que nós acabamos de viver e para o momento que nós entramos em 2023, pensar que nós precisamos, como primeira etapa, grande etapa dessa construção de utopia, é afirmar o Brasil como nação, é afirmar o Brasil como um país que decide o seu destino, é afirmar o Brasil como um país soberano, em que o povo é senhor das suas decisões e que o Brasil possa delimitar o seu processo de crescimento ou potencializar o seu processo de crescimento e desenvolvimento a partir de um olhar para algo que eu penso que é a marca hoje da nossa sociedade, que é a desigualdade. A desigualdade é algo a ser superado, em todas as suas dimensões, não apenas na dimensão de classe, mas na dimensão de gênero, na dimensão racial, na dimensão plural étnica, religiosa, cultural que nós temos. Então, nós temos que superar a desigualdade afirmando as diferenças, valorizando as diferenças, porque essa é a cara da nação brasileira. Então, nós por um lado, valorizamos o que é diferente, mas não o que é desigual, no sentido da desigualdade econômica, social, da opressão que vive a grande maioria do povo brasileiro. Então, eu penso que afirmar a nação no sentido da superação da desigualdade implica em muitas coisas. Eu estava me lembrando aqui de um artigo que eu li, acho que foi da Eliane Brum, em final de 2019, 2020, onde ela expressava ali o diagnóstico de um psiquiatra, o Fernando Tenório, em que ele, ao atender um senhor já, um trabalhador de 45 anos, negro, com pouca escolaridade, foi vendo, pouco a pouco, seus companheiros serem demitidos e ele acumulando as funções. Lá, por um determinado momento, ele explode numa sintomatologia de taquicardia, de fadiga, de tonteira, de insônia, de muita ansiedade, e encaminham ele para esse psiquiatra. E o diagnóstico do psiquiatra é adoeceu de Brasil. Isso é um diagnóstico extremamente inovador, mas, ao mesmo tempo, profundamente contextualizado, né? Esse cenário que nós vivenciamos nos últimos 6 anos, e particularmente nos últimos 4 anos, mostrou para nós que o capitalismo contemporâneo, a fase contemporânea do capitalismo, ela não é apenas uma doutrina econômica, mas ela incide nas relações humanas, incide no equilíbrio das pessoas e ela implica em grande desestruturação das famílias, da sua vida e das relações entre vizinhos, relação entre estudantes, relação na família. E esse é um aspecto que nós observamos com muita força, porque o capitalismo de agora é a vitória dos mais fortes contra os mais fracos, é vencedores contra perdedores, é a abstração, é a subtração da solidariedade, é a subtração do altruísmo, é a subtração da possibilidade de valorizar a diferença entre as pessoas, seja na sua orientação sexual, na sua cultura, na sua gastronomia, na sua religião. E nós vivenciamos o momento da quebra da laicidade do Estado, um Estado que tinha uma única religião, uma única visão de mundo e uma única possibilidade de fazer valer a sua agenda, que é destruindo o Estado, destruindo o espaço onde a gente pensa e cria, o espaço da massa crítica, da educação, da cultura e atacando a ciência. Então, nesse sentido, nós precisamos agora, com o governo Lula, que foi uma grande vitória da democracia brasileira, acho que a grande vitória do Lula foi a interrupção desse processo fascistizante, da pedagogia do medo, da pedagogia as pessoas se calarem antes de serem caladas, da perseguição, do assédio, do aumento da violência. Então, a vitória do Lula foi uma vitória contra uma máquina, não foi apenas contra um candidato, mas foi a derrota eleitoralmente, pelo menos, e nesse ponto foi fundamental, a vitória contra tudo isso que nós vivemos e a vitória da democracia, a vitória de uma soberania política do Estado brasileiro e a possibilidade que a gente tem agora de criar um projeto nacional de desenvolvimento. E quando eu digo nacional, é porque nós precisamos perder dependências que nós temos hoje e temos que definir o destino que nós queremos tomar nas nossas mãos. Eu penso que,
nesse processo de construção ou de reconstrução, nós precisamos olhar para o futuro. Nós temos que resolver muita coisa no presente, mas prospectar futuros, né? Então, nesse sentido, a reconstrução hoje já começou pela recuperação de instrumentos democráticos de participação popular diante do Estado brasileiro, de recuperar orçamentariamente as políticas públicas no Brasil, as políticas públicas universais. A ciência e a inovação ganharam também recursos importantes da recuperação desse orçamento, da possibilidade de nós termos, de fato, ministérios que comandem políticas de direitos humanos, política para as mulheres, a igualdade racial, e ter um projeto macroeconômico que fuja do tripé neoliberal. Nós ainda não conseguimos fugir dele, mas, na minha opinião, reconstruir o Brasil precisa sair do tripé macroeconômico neoliberal e nós partirmos para uma economia em que uma política macroeconômica e econômica que possibilite o desenvolvimento, a industrialização, agregando inovação, agregando valores. Ao mesmo tempo, chama a atenção para um aspecto que me preocupa muito, que é a entrada da inteligência artificial, que já entrou, não tem marcha ré, mas nós temos que dar uma regulação legal e ética para o uso da inteligência artificial, para que a gente não tenha impactos muito profundos ou piores nas relações humanas e piores, inclusive, no processo de demissão massiva de determinadas áreas do trabalho. Nós temos que, nesse momento, já pensar na superação da precarização, da geração do emprego decente, com direitos, né? Olhando, inclusive, sob a ótica de gênero, como fazer isso para incluir também as mulheres nesse mercado de trabalho. Nós temos que desenvolver políticas afirmativas para a equidade social nesse momento, também em todos os campos, mas nós precisamos, acima de tudo, olhar para um processo de reindustrialização. O governo anterior transformou o Brasil numa fazenda onde só tinha banco e agro, e com exportação apenas de produtos sem valor agregado. Nós viramos um grande fazendão, né, onde a economia central é a economia do agro, com uma brutal desindustrialização, e o que há hoje ainda de indústria ainda não está dentro da sustentabilidade ambiental. Então, nós precisamos fazer um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento econômico e humano. Nós temos que olhar as relações humanas nesse processo, e nós precisamos fazer valer a nossa identidade nacional pela pluralidade, pela diversidade. Então, eu penso que construir ou reconstruir o Brasil tem que ir neste rumo, onde a solidariedade substitui o individualismo, que está muito forte. Isso é uma guerra cultural e de valores. Nós derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos a sua ideologia numa grande base, numa grande massa populacional ainda no Brasil. Isso está reduzindo, até porque, na medida em que a gente demonstra para a sociedade o que era Bolsonaro, o que era o seu núcleo, qual era o comando corrupto de sequestro do patrimônio público, de total distância dos interesses populares, total distância dos interesses do Brasil e do Estado brasileiro, esse apoio vai reduzindo. Eu vejo muita gente virando e dizendo: estou arrependida de ter votado, hoje eu estou conhecendo melhor o significado disso, o significado daquele governo, inclusive do ponto de vista da lisura, que não existia, e a gente está conseguindo avançar nisso, inclusive na CPMI do 8 de janeiro. Recentemente, nós fizemos muitas denúncias do sequestro de patrimônio, das relações com garimpo ilegal, com financiamento dos atos antidemocráticos, e eu penso que nós podemos alcançar o que nós queremos, que é criminalizar o mandante de todo esse processo contra a democracia, contra valores, contra a vida, 700 mil vidas perdidas, isso são crimes imperdoáveis. Por isso que a bandeira sem anistia ela tem total legitimidade. Não dá para perdoar crimes desse porte, desse tamanho. Então, eu penso que nós precisamos enfrentar o bolsonarismo na política, mas precisamos enfrentar na guerra cultural, na questão ideológica. Nós precisamos enfrentar essa corrente na base fundamental dos seus valores, inclusive afetivos. Existem valores afetivos, valores conservadores estimulados em relação à família, em relação a Deus, em relação à esquerda. Nós precisamos enfrentar isto com muita clareza e, ao mesmo tempo, construir uma ideia de um Brasil
que, ao afirmar um projeto nacional de desenvolvimento, aponte estrategicamente para a superação do capitalismo. Eu não consigo imaginar que a gente tenha felicidade ou bens para a humanidade sem que a gente supere o capitalismo, sem que a gente construa uma sociedade livre dessa selvageria, desse fator motor da desigualdade, da iniquidade, do preconceito profundo, da exclusão do que eles chamam dos sem serventia, dos descartáveis, que o capitalismo chama essa grande massa de trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente, para além de construir a afirmação nacional, a gente afirma a democracia, a liberdade, a pluralidade, a diversidade, a inclusão desse número imenso, essa legião de pessoas hoje precarizadas dentro do processo produtivo e do acesso aos bens fundamentais da vida, da cultura, dos bens espirituais. Então, eu não consigo enxergar isso no médio ou no longo prazo, sem que a gente possa superar o sistema capitalista e construir, de fato, o socialismo, ou do socialismo brasileiro, da forma como o Brasil vai se constituir como sociedade. Não há cópia de modelo, nós não queremos cópia de lugar nenhum, nós não somos parecidos com país nenhum que já construiu ou tentou construir um sistema de superação do capitalismo. Nós precisamos fazer isso com a raiz econômica, cultural, política, religiosa, econômica que o Brasil puder construir. Mas eu penso que nessa etapa de construção do Projeto Nacional de Desenvolvimento, ela é muito fundamental de afirmação, mas eu sempre raciocino no longo prazo ou no médio prazo, quem dera, se eu pudesse ver, a superação do capitalismo e a construção no modelo brasileiro de uma sociedade que já conseguiu superar essa democracia relativa de classe contra a maioria por uma democracia que, de fato, coloque a maioria no comando. Obrigadíssimo, Jandira. Nós trouxemos aqui para essa conversa com a Jandira o nosso diretor, Ronaldo Teodoro, que é diretor do SEBS, e é um cientista político e professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ronaldo, a minha universidade. Bom, eu queria abrir aqui, né, o nosso diálogo, dizendo que é uma imensa satisfação, viu, Jandira, estar aqui com você, poder te ouvir, né, ter essa oportunidade, né, de estabelecer aqui um diálogo com uma pessoa que eu admiro muito, tá, e acompanho, né, como brasileiro, como cidadão, né, o seu trabalho, né, e tenho clareza da centralidade da sua importância nessa construção, nessa luta de construção, né, de um país que tenha uma organização democrática, né, consolidada, né, e vem enfrentando de forma muito altiva, né, desafios que são, eu diria que são estruturais, né, de formação. Queria cumprimentar, né, o Noronha, agradecer o convite, agradecer o nosso presidente, né, o Carlos Fidelis. Bom, eu te ouvindo, Jandira, eu fiquei assim com algumas questões, né, e eu vou resumir rapidamente assim, né, eu tenho vou fazer aqui uma pequena formulação, e ao final dessa pequena formulação, colocar duas questões que são talvez uma forma de problematizar a nossa conjuntura, né, e os nossos desafios. Eu fico pensando que o desafio da soberania nacional, né, no Brasil, ele talvez seja uma dimensão secularmente colocada, né? Se a gente pensa aí desde os anos 20, 30, esta ideia de formar um país com autonomia, no que diz respeito à sua identidade, né, o que é ser brasileiro, e aí a dimensão racial que se colocava ali nos anos 20, nos anos 30, vem de novo com muita força e nos desafia a dar uma resposta mais alta, né, do que é efetivamente ser brasileiro e considerar a sua dimensão racial como central ao entendimento das nossas desigualdades, né? Acho que isso atualiza, então, uma agenda que é histórica, né? Qual que é o lugar do Estado e da economia brasileira perante essa concertação internacional do capitalismo? Isso sempre foi um drama para a gente, né? Nos anos 40, 50, né? E atualmente isso mais do que nunca com a ponte para o futuro. Isso nos desafia de novo, qual que é a forma do Estado brasileiro capaz de garantir, né, essa condição soberana, né?
Penso, inclusive, que um dos legados do golpe de 64 é justamente desfigurar aquilo que poderia ser entendido como um processo de construção e de formação nacional, né? Com o golpe militar, a gente tem o aprofundamento radical de núcleos privados de poder que estão aí até hoje, né? Desafiando a possibilidade da gente se tornar soberano, de constituir uma soberania popular, né? Por exemplo, quando a gente olha para a área da saúde, a gente vê os planos privados de saúde, como é que eles desafiam a nossa agenda em torno do SUS, né? Quando a gente olha para o setor militar, a gente também identifica como é que há ali um lugar concentrado de poder que interfere no poder civil, na dinâmica eleitoral, e a gente poderia falar disso em relação ao agronegócio, a gente poderia falar disso também na área da educação, e esses grandes enclaves mercantis são legados do regime militar. Eles estão aí desafiando essa forma estatal nossa que a gente quer e deseja ser soberana, né? E a gente sabe que esses vínculos, esse circuito privado, mercantil, ele tem núcleos de organização estrutural com o mercado financeiro internacional, né? Então, penso que há aí uma formação histórica que nos desafia. Acho que o golpe também de 2016, ele, em boa medida, repactua, né, essas heranças conservadoras, né, e traz para a nossa geração um desafio histórico. E, dentre esses desafios, poder fazer um balanço de época, né, que é um pouco do que eu estou tentando formular aqui, e já em essência, a formulação que você fez para a gente, né? Um balanço histórico dos nossos desafios. Bom, esse é um comentário geral, né, que eu acho que é uma síntese da nossa época, né, de como que a gente, então, está desafiado a construir uma linguagem de democracia que não esteja vinculado a princípios de mercado, mas uma ideia de democracia que esteja vinculada à ideia de um Estado-nação soberano, fundado numa soberania popular, né? Bom, diante desse quadro, né, eu fico pensando em duas questões que, em boa medida, é até uma formulação que o Haddad, eu já vi ele fazendo em algumas lives, que é a seguinte, né? Um dos grandes desafios do Brasil, ou o maior desafio do Brasil, muito mais do que econômico, é político, que é equacionar a estrutura de conflitos internos que nós temos. Equacionar do ponto de vista constitucional, né? Ou seja, a solução constitucional para os problemas que nós vivemos. Se o golpe, então, em boa medida, promoveu essa desorganização dos conflitos, né? Um dos desafios da reconstrução democrática é equacionar dentro das instituições um conflito que seja legítimo, né? Então, a minha questão é se você considera, né, que com a eleição do presidente Lula, a gente tem dado passos importantes no equacionamento constitucional dos nossos conflitos, né? Ou seja, processar constitucionalmente os nossos conflitos, e nesse sentido a gente traduz um avanço democrático. E o segundo, você descreveu uma série de princípios, né, de agendas caras à esquerda nessa conjuntura, das questões raciais, das questões de gênero, né, da luta contra o patriarcado, contra um princípio muito repressivo que tem fundamento religioso, né? E a questão que me ocorre é qual que seria a organização tática necessária para a gente fazer esse enfrentamento nesta conjuntura que se organiza pós-eleição de 2023. Porque a gente viveu uma resistência muito agônica, né, desde 2016 e com o fascismo ascendente do Bolsonaro. Então, a gente tinha aquela ansiedade, né, que era muito comum, né, naqueles dias e ainda com a incidência da pandemia. Mas e agora? Qual que é a tática, né, para, inclusive, fortalecer esse importantíssimo trabalho parlamentar, né, que você e outros companheiros, né, vêm construindo? Então, um pouco dessa consideração. O Carlinhos quer fazer um adendo. Pois não, Carlos? O Ronaldo coloca bem a questão interna. Eu queria agregar a questão externa, né? Com temas como BRICS, propriedade intelectual, como é que o discurso de Lula em Paris, nessas relações, as relações que a gente tem com os Estados Unidos, China, esse tensionamento, como é que isso se coaduna com as questões que
o Ronaldo tão bem colocou. Jandira, entanto, você, evidentemente, você não vai dar conta de responder. Estou passando por aqui. Isso tentando navegar. dá vários seminários, mas, de qualquer forma, você poderia nos pincelar em rápidas, pelo menos, os pontos centrais em resposta ao Ronaldo e ao Carlos. Por favor, Jandira. Eu vou tentar navegar um pouco aqui nos pontos que o Ronaldo e o Carlos levantaram, Noronha, porque eu acho que quando o Ronaldo fala sobre os parâmetros, né, de políticos, mais do que econômicos, eu acho que está em questão para nós hoje assim, qual é a concepção de Estado. Que Estado é esse que nós queremos? Porque essa, inclusive, é uma disputa ideológica profunda. Se é o mercado que dá a solução e o que vai para as mãos desse mercado, que na verdade, não tem nenhuma relação com a ampla maioria da sociedade, porque relação, digo, de solução, né? Ele não resolve o problema da maioria da sociedade, porque ele é concentrador de poder e de dinheiro. Nós estamos vivendo hoje uma concentração de riqueza brutal no mundo inteiro. Na própria pandemia, surgiram 20 bilionários no Brasil. 20 bilionários. Quando todo mundo estava voltando para a fome, bilionários surgem na pandemia, 20 bilionários, né? Isso muda, inclusive, aquele perfil dos mais ricos, dos mais abastados no Brasil, né? E, por outro lado, você viu que na vacina, enquanto alguns países tinham o triplo das doses necessárias, a África não tinha vacina, né? Então, essa iniquidade, essa desigualdade que o capitalismo promove, precisa, de fato, ela ser enfrentada, primeiro nessa disputa de concepção de Estado. Qual é o Estado? Qual é o papel do Estado? Ele deve ou não deve intervir economicamente? Ele deve ou não ser o promotor do investimento regulando o mercado? Ele é responsável ou não é responsável pelas políticas que são desenvolvidas para a grande maioria da sociedade? Então, isso é a grande primeira disputa. E eu acho que, como você deu como parâmetro de virada a eleição de Lula, eu acho que o Lula tem consciência disso cada vez mais. Eu acho que o Lula de hoje é melhor do que o Lula dos outros dois governos. Ele afirma com muita coragem a sua posição e afirma com muita coragem diante do mundo e diante dessa direita ideológica brasileira o que ele pensa, sem medo de falar, sem medo de afirmar, sem medo de enfrentar. Isso é muito importante. Agora, junto com isso, né, de entender o Estado como um Estado garantidor das políticas amplas e interventor no sentido de regulação de mercado, de ser o grande indutor do desenvolvimento e do investimento, é o que você diz, nós precisamos ter maioria política. Essa questão da maioria política é o nosso principal desafio. E isso envolve reformas estruturais como reforma política, que ela sempre é feita mais ou menos pela metade, acaba virando uma reforma eleitoral. Então, essa é uma mudança estrutural importante, junto, inclusive, com uma reforma tributária que, de fato, tribute a riqueza, tribute o patrimônio, tribute renda, para que a gente tenha não uma distribuição, mas a redistribuição de recursos no Brasil. E nós precisamos ter alguns instrumentos que, na minha opinião, são ainda muito mal utilizados por nós. Nós não temos uma estratégia de utilização, que são as redes de comunicação. Nós precisamos construir uma nova comunicação com a sociedade, seja ela pessoalmente, dentro do território. Nós precisamos estar nos territórios, estar na comunicação das redes sociais e nas comunicações que nós podemos construir. Nós, com o governo na mão, a gente não precisa se limitar ao que existe. Nós precisamos reconstruir mecanismos de comunicação com a sociedade que gerem nela mais consciência e mais organização. A minha crítica principal aos governos anteriores nossos, que é diferente, inclusive, do que se fez em países menores, é gerar uma grande consciência social sobre tudo isso. Veja, você comentou isso, a nossa resistência agônica, no período do golpe contra Dilma, nós não conseguíamos colocar a sociedade na rua, porque muitos deles achavam que as conquistas eram méritos seus, não eram méritos da política, de uma política estratégica desenvolvida na sociedade. Então, eu penso que nós precisamos ter instrumentos de geração de consciência e de organização popular
Aqueles comitês populares de luta, por exemplo, que se fez na campanha, eles têm que ser mantidos com irradiação para dentro dos bairros, dos territórios, das comunidades, e com uma comunicação potente, mas com uma linguagem que chegue às pessoas, no coração das pessoas e na consciência das pessoas. E construir, ao mesmo tempo, projetos eleitorais, seja nas eleições municipais ou eleições gerais, que levem em conta o adversário principal e que a gente consiga construir novas correlações de força dentro das instituições. Então, o Lula ganhou essa eleição porque era ele, porque em torno dele se fez uma grande frente, o que a gente chamou de frente ampla, porque o inimigo era o fascismo. Então, não tem como você abrir mão de aliados e de alianças fundamentais para, nesta frente ampla, derrotar o seu inimigo principal, né? E eu acho que na construção de governo agora, acho que é correto ampliar para o conjunto de partidos para ter uma base mais estável no parlamento, senão Lula não governa, mas sem perder o núcleo programático, sem perder o comando e a hegemonia do processo do programa de governo e do núcleo programático do que nós queremos fazer. Então, isso também foi um problema de governos anteriores. Ampliou e perdeu a centralidade e a hegemonia do rumo. Agora, nós fizemos a frente ampla, mas não podemos perder a hegemonia do programa que elegeu Lula e do que nós estamos construindo agora coletivamente, que cada vez mais deve ser coletivamente mesmo, com a sociedade organizada, com a opinião da sociedade, com a participação dela, criando instrumentos democráticos de participação, de opinião e de deliberação. Então, eu queria responder a você situando essas questões que eu acho que são muito decisivas para nós. E penso que essa inserção internacional, Carlos, que nós estamos fazendo, é uma inserção altiva, novamente. Nós viramos um pária, uma chacota internacional no período de Bolsonaro, né? Era um país isolado, sem opinião, sem projeto, sem absolutamente nada. E agora nós estamos nos reinserindo na CELAC, no Mercosul, na Unasul. A Dilma ser presidente do BRICS é uma marca importante que o governo brasileiro imprimiu nesse processo, porque Dilma é uma pessoa que pensa o Estado brasileiro, mesmo que o governo dela, o último, tenha tido muitos problemas, mas não foi isso que a derrubou, a gente sabe, né? A gente foi derrubada mais pelas virtudes do que pelos defeitos, né? Então, a Dilma está no BRICS hoje, que é um BRICS que está ampliando, não tem mais só 4 países. Tem outros países e muitos estão pedindo entrada no BRICS como um banco de desenvolvimento. Isso é muito importante, a afirmação e o fortalecimento dos BRICS. Eu fui na posse da Dilma lá nos BRICS, na comitiva do Lula, e foi uma posse muito representativa. E ela lá comentava isso, que vários países da América Latina e da Ásia e outros estão pedindo entrada no BRICS, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa num processo de desenvolvimento. Porque a disputa geopolítica, como disse o Carlos, ela está, inclusive, na fronteira científica e tecnológica. Tem uma disputa bélica, mas a fronteira científica e tecnológica da inovação ela é muito importante nessa disputa geopolítica mundial. Então, nós precisamos de um mundo multipolar, que é exatamente o que os Estados Unidos, o imperialismo americano, não gosta, né, e não quer, mas nós temos um mundo multipolar com uma disputa importante da Ásia e de outros países nesse processo. Nós precisamos garantir que isso continue acontecendo. Agora, não tenha muita ilusão com esses fóruns internacionais. O BRICS é um banco, então ele tem efetivamente capacidade de interferência e de incidência para a gente se desenvolver científica, tecnologicamente, na inovação, fortalecer uma nova estratégia com esses países de desenvolvimento, uma nova estratégia de transição energética, de sustentabilidade, são pautas centrais importantes para nós. Mas eu não tenho muita ilusão com esses fóruns. Mesmo aquele na França, o discurso do Lula foi muito importante, dentro e lá na praça, no meio da rua. Mas o capitalismo ele não se move pelos discursos, né? O capitalismo ele se move por interesse, por concentração de poder, por disputas geopolíticas e macroeconômicas muito fortes. Então, essa luta Ucrânia-Rússia é uma demonstração disso. Não é Ucrânia-Rússia. Isso não é Ucrânia e Rússia, é muito mais do que isso, né? Então, eu penso que o Lula deve se manter nessa inserção altiva, fomentando, inclusive, os blocos regionais, não permitindo exigências, como a Europa faz hoje para a América do Sul e para o nosso continente, impedir compras governamentais, impedir. Acho que o Lula nisso está sendo certeiro. Olha, não aceitamos essa condição,
e não aceitamos negociar com medo nem sob ameaça. É isso. Então, participar desses blocos, ele delimita uma possibilidade de negociação comum de bloco, de possibilidade de comércio internacional, de incidência na OMC para a questão da propriedade intelectual, que eu acho que nós temos que mudar a lei. É um outro contexto, a lei foi feita num contexto neoliberal crescente, agora a gente precisa fazer a mudança da lei de propriedade intelectual e patentes em outro contexto, com uma outra análise, com uma outra visão, até porque nós precisamos desenvolver o complexo econômico industrial da saúde, que é uma das linhas industriais fundamentais de redução de dependência, e nós precisamos avançar, e a incidência no OMC, na lei de propriedade intelectual, e no nosso descolamento dessa dependência, estimular a nossa produção nacional é fundamental para a gente não ter tamanha vulnerabilidade como se demonstrou na pandemia. Então, eu, apesar de considerar muito importante essa altivez do Lula nos encontros internacionais, eu vejo muito mais eficácia na ação do banco do que simplesmente os discursos da ONU ou dos encontros que a gente faz, porque a ONU decide e ninguém cumpre, lamentavelmente. Jandira, um tema que ficou, ainda você não visitou, é o tema que está colocado na atualidade, que é o tema ambiental. E nessa linha do que você está falando, nós estamos tendo agora aquela conferência lá dos países da Amazônia, você deve estar acompanhando também toda essa discussão mais recente, do ponto de vista de longo prazo, do chamado antropoceno, uma época geológica que teria começado nos anos 50, onde a intervenção humana ela condena o planeta não ao fim, como dizia o Fukuyama, o fim da história, mas o fim da própria vida na Terra. E tem um filósofo marxista japonês, Kohei Sato, que ele defende, que ele acha que não tem, que o capitalismo nessa etapa financeira de acumulação, ele tem a vocação a destruição planetária e que, portanto, defende digamos, o comunismo do decrescimento, quer dizer, encontrar uma forma de partilha da riqueza, de distribuição da riqueza e um novo modo de lidar com a natureza. Queria que você comentasse um pouco isso, se isso é um sonho quimérico ou se realmente nós podemos, em algum dia, entendeu, enfrentar e termos, de fato, quer dizer, sermos capazes de preservar o planeta, objetivamente, não é só a história que está condenada. E agora, com a iminência da reativação da disputa nuclear, tem um filme Oppenheimer sobre bomba atômica, e agora com o conflito da OTAN com a Rússia e as ameaças da China, de novo o mundo das voltas com a própria, que aí acelera, digamos, esse fim. O que você diria para a gente sobre isso? Eu acho que assim, a nossa, como você diz, o que nós queremos construir, eu acho que a gente tem que mirar esses objetivos, né? Mas o que nós temos hoje é uma política de destruição mesmo, política de destruição. Aliás, todos os fenômenos climáticos que nós estamos vendo aí, né, de desastres naturais com perdas de vida, são de uma dramaticidade enlouquecedora, porque o nível de impotência que a gente sente é muito elevado, né? Quando você vê, começa na legislação urbana, que não é cumprida, e ela existe, é longa, ela é enorme, né, de incidência sobre o território, sobre as cidades. Tem o Estatuto da Cidade, um conjunto de leis que os poderes municipais não cumprem, então isso já é um problema importante da gente abordar, como fazer com que todos os níveis de poder se movimentem no sentido de defender a vida das pessoas diante disso, né? E nisso entra a proteção da Mata Atlântica, entra a proteção dos biomas, entra a proteção dos rios, entra a defesa da população ribeirinha, entra a área de risco, entra uma série de fenômenos e de decisões legais sobre isso, que é uma contribuição importante dos municípios a esse processo. Mas eu penso que essa disputa maior do capitalismo, essa questão nuclear mostra, é o que nos diz que a técnica não é neutra, que a ciência não é neutra. Quer dizer, a ciência ela nos contribui da mesma forma que a energia nuclear nos ajuda na medicina, nos ajuda numa série de processos de segurança alimentar, nos ajuda na prevenção precoce do câncer, nos ajuda num monte de coisa. Ela também pode ser usada para destruir a vida e o planeta, como é a bomba atômica.
Então, eu penso que esse direcionamento de uma transição energética, né, de uma partilha de responsabilidades, como você comentou na tese japonesa e marxista japonesa, essa partilha de responsabilidades e contribuição, nós devemos perseguir, mas eu não acho que é uma coisa de curto prazo. Essa que é a minha sensação de impotência diante do planeta, né? Porque os interesses são muito agudos, os interesses são muito fortes. Essa questão da acumulação do capital financeirizado, que é a fase contemporânea do capitalismo, ela é muito dura de ser enfrentada. Então, essa formação dos blocos, ela pode ajudar, essas condições, esses condicionantes que são colocadas pelo Lula e outros governantes são fundamentais, mas nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos que ir para a descarbonização, para o hidrogênio verde, para a transição energética. A Petrobras não precisa ser uma empresa do petróleo, mas uma empresa de energia. Pensar esse conjunto de políticas de energia, a gente sair dessa compartimentalização, pensar um projeto estratégico de energia para o Brasil, colocando na pauta central a transição energética, que acho que nós precisamos fazer. Nós não vamos abrir mão ainda do combustível fóssil, porque ele é fator de desenvolvimento, mas nós temos que ter formas de minimizar os seus efeitos e apostar rapidamente na transição energética e forçar que os acordos internacionais eles consigam fazer minimamente uma partilha de responsabilidades e de recursos para que isso possa ser colocado em prática. Mas eu não tenho ilusão de curto prazo com essa boa vontade, com essa partilha de quem acumula e quer dominar o planeta, como são os Estados Unidos e outros, né, que nos facilite essa solução tão quanto desejada e necessária para a defesa da vida e do próprio planeta. Mas nós podemos ir construindo, a partir, inclusive, de pequenas medidas de médio porte, e no caso do governo federal, de grande porte, nós podemos construir no Brasil algo que pode ser exemplar para outros países em desenvolvimento e na disputa com os países, vamos dizer, do norte, ou os países que já têm um desenvolvimento maior e que mais poluem o planeta. Obrigado, Gê. Ainda temos um tempinho para mais algumas perguntas. Eu passo a palavra de novo para o Ronaldo e depois para o Carlos. Ronaldo, por favor. Acho interessantíssima, Jandira, sua formulação, porque claramente eu acho que você nos alimenta diante de um desafio estrutural, né, pensando ainda nesses termos, que é justamente a nossa organização de um programa. Né? A gente está desafiado a pensar um programa, a coesão de um programa político, e a gente sabe que a coesão de um programa político ele está diretamente ligada à nossa capacidade de termos também coesionada a nossa identidade política. Né? Sair de uma condição desfigurada da identidade política para uma situação de coesão dessa identidade e, portanto, de organização da própria ação política. Que eu acho que uma das questões que eu colocaria, então, para você aqui dentro dos desafios nossos, é superar uma certa dispersão política a que a esquerda, a certa altura, foi também submetida. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro sofre particularmente desse desafio, que é superar a dispersão do seu campo político. Né? E a superação dessa dispersão política, fundamental para as nossas vitórias eleitorais, passa por uma coesão programática e uma recomposição dessa identidade. Eu queria, então, te perguntar, né, se você concorda com essa avaliação, né? Ou seja, superar a dispersão política é um desafio premente da esquerda, e particularmente do Rio de Janeiro, e isso passa pela constituição do nosso programa. Sabe? Jandira. Microfone, Jandira. Eu estou Microfone, Jandira, fechei o microfone, vai. Não, fechou de novo? Não. Eu tenho revisitado o Celso Furtado, que não era um socialista, mas uma pessoa importante na visão do desenvolvimento brasileiro, porque ele tem muita relação, inclusive, com a dimensão cultural do desenvolvimento. Né? Então, eu tenho revisitado Celso Furtado e fui reler O Esquerdismo do Ânsia Infantil do Comunismo. Acho que já é a 10ª vez que eu leio para eu não esquecer. Né? Então, esses dois aspectos de pensar um programa de desenvolvimento, e o Celso Furtado nisso ele é muito interessante de ser relido, né?
revisitar os seus textos, e alguns deles muito marcantes, muito fortes, e entender o seguinte, que o esquerdismo, essa visão divisionista do processo político, de adensamento de um programa e de uma visão mais ampla do Brasil, o esquerdismo é um problema. É um problema, e isso não é só aqui no Brasil, é em todo canto, mas nós precisamos enfrentar o esquerdismo e precisamos enfrentar a falta de visão de desenvolvimento que muitas vezes algumas forças políticas têm, né? Então, esse adensamento de um programa, quer dizer, dessa unidade programática, que é um desafio dentro do governo, porque é um governo amplo, um desafio no parlamento, um desafio fora das instituições, nós precisamos, de fato, concentrar a nossa atenção, né? Nós temos que ter foco nisso, porque senão a dispersão é consequência imediata disso. E mesmo tendo unidade em muitas opiniões sobre o que deve ser um programa de desenvolvimento no Brasil, assim mesmo há uma disputa eleitoral que muitas vezes dispersa e perde a possibilidade de ter vitória, né? Então, por exemplo, a linha de aprovação das federações que nós tivemos no Congresso e nós aprovamos, né, no ano de 2022, né, foi uma tentativa não só de salvar partidos das restrições legais que foram se impondo, mas também para juntar para além das eleições. A federação ela tem, no mínimo, 4 anos, ela não dispersa depois da eleição. E ela vai valer agora para 2024 também. Então, pelo menos PT, PCdoB e PV têm que caminhar juntos. E nós estamos tentando agregar outras forças do nosso campo nessa mesma estratégia, para poder caminhar junto com um programa único e ganhando as eleições, inclusive agora em 2024. 2024 são 5.700 cidades brasileiras fazendo disputa. Isso é uma base importante para sustentar uma eleição geral no Brasil, né? Então, esse é um esforço que a gente tem feito de somar mais pessoas na política de federação, na política de união, para que a gente possa adensar um programa e adensar uma maioria política, a começar pela base, dentro dos municípios, para depois a gente ter desdobramento nas eleições gerais e não permitir mais que o país volte para um retrocesso à Idade Média, quase, que nós estamos vivendo nos últimos anos. Nós quase que chegamos lá, né? Quase. Faltava botar fogueira para queimar as mulheres, as feministas, no meio da Praça dos Três Poderes. Só estava faltando isso. Então, nós precisamos muito avançar nessa consciência ainda das frentes mais amplas, da junção programática, de uma unidade política, sem tirar a legitimidade de algumas candidaturas, é óbvio, não estou tirando aqui de ninguém, né? Porque as pessoas sempre raciocinam com a eleição municipal como acumulando para outra. Aí lança a liderança para acumular para a seguinte, e nem sempre isso é o mais adequado em determinada conjuntura. Então, o nosso esforço tem sido de juntar pessoas em torno de programas e propostas e, com isso, interferir, influenciar dentro do governo, no parlamento e também na sociedade. Você tem absoluta razão e eu concordo, a gente tem feito um esforço enorme. O PCdoB apresentou um programa para o governo Lula, um programa amplo e bastante construído. Nós ficamos meses construindo isso coletivamente no partido, nas diversas áreas de conhecimento, de trabalho, de militância nossa, e nós entregamos isso ao Lula e entregamos na transição e estamos tentando batalhar pela construção, não do nosso programa, obviamente, que não será, mas que o nosso programa contribua para um programa dessa frente que hoje está no governo e disputando um parlamento profundamente conservador, profundamente difícil, né, com pessoas bolsonaristas ali muito desqualificadas, tentando trazer uma parte desse centro para uma posição melhor nesse momento na base do governo, para a gente conseguir dar esses saltos que nos unifique mais, com repercussões eleitorais também. Carlinhos. Jandira, esse papo está sendo muito, muito legal, e eu fico assim pensando que a gente enfrenta uma estratégia discursiva que naturaliza o neoliberalismo, demoniza o Estado e tem a corrupção como a sua grande bandeira, né? Então, o Estado é intrinsecamente corrupto, intrinsecamente ineficiente, é um mercado que vai resolver tudo.
E, ao lado, a gente tem programas como acabar com o modelo fazendão, extrativista, predatório, monocultor, né? E que não emprega, não redistribui renda. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema de fortalecimento do mercado interno que iria beneficiar amplas camadas da nossa população, e isso fica subsumido no meio desse discurso aí que eu chamo udenista, né? Uma moral udenista que nunca serviu a ninguém, e a gente perde, como você falou aí do Celso Furtado, a perspectiva de construir, né, um desenvolvimento, de pegar uma pegada desenvolvimentista adjetivada, né? Adjetivada, porque não basta, não é crescimento que a gente está falando, inclusive agora falamos até de decrescimento para redistribuição, né? Mas o que a gente está falando é de tentar construir um desenvolvimento centrado na pessoa, né? Um desenvolvimento centrado em vida digna para todos. Então, você tem, do lado, uma beleza de programa, né? E, de outro lado, uma naturalização dessas três peças. E você lembrou muito bem que a gente precisa trabalhar na dimensão que o SEBS está mexendo com isso, de mobilização, formação para a cidadania e comunicação com participação social, né? O governo está tentando botar na sua estrutura a questão da participação, do controle. Como é que você está vendo isso? A gente tem perspectiva de andar a passos firmes nessa direção? Então, essa questão da corrupção, isso sempre foi a bandeira para desmontar governos populares, né? Isso a gente, ao longo da história, essa questão da corrupção, ela sempre aparece nos momentos oportunamente necessários para a derrocada de governos populares, desmonte de projetos e de políticas, e de golpes também, né? Os golpes também são dados assim. Mas, veja, eles não estão mais com moral para falar disso. Qual é a moral que tem a turma do Bolsonaro para falar de lisura ou de acusar alguém de corrupção? Moral nenhuma. Eles estão perdendo completamente essa moral por todos os dados que nós estamos tendo acesso. E eu disse desde o início, nós não podemos parar de investigar, de auditar e de demonstrar para a sociedade que os corruptos são eles, né? Porque isso tem impacto muito forte na sociedade, por ser uma bandeira que foi por muitos anos alimentada, né, como o divisor de águas. Então, se ela é um divisor de águas, vamos usar. Vamos usar agora contra a direita e mostrar que a corrupção é muito mais do mercado na relação com o Estado do que propriamente do Estado. Nós temos que mostrar a corrupção no setor privado, temos que mostrar as alianças corruptas de sequestro de patrimônio público, de sequestro das ações do Estado, do dinheiro público que o mercado faz. Então, está na hora da gente ir fundo nisso. Eu não entrei para a CPMI do 8 de janeiro à toa. É porque eu tinha, dentro da minha visão, de que nós tínhamos que ir fundo, demonstrando os mandantes. Eu não chamo nem de autoria intelectual, que é muito com o Bolsonaro, eu chamo de mandante, né? Autoria intelectual, para ele, acho que combina pouco. Quer dizer, nós temos que chegar em quem manda destruir, em quem manda golpear, em quem manda agir contra a Constituição, usando que recurso, que dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, mostrando no processo golpista, que é o que apura a CPMI, todas as ações que a gente sabia que iam aparecer na quebra de sigilo e nos relatórios do COAF, iam aparecer as corrupções permanentes do núcleo palaciano, que mais parece uma quadrilha do que um núcleo de governo, uma facção criminosa, aquela turma toda ali, ele, Michele, Mauro Cid e Companhia Limitada, né? A gente precisa dizer isso para a sociedade. E, ao mesmo tempo, formular propostas para frente, né? A gente não pode também se agarrar só nos feitos do passado do Lula, nós temos que usar isso como foi usado na campanha, como, vamos dizer, a memória que precisava ser ativada para as pessoas entenderem que o Lula era melhor, né? Pelo que já fez pelo país, mas nós temos agora que partir para frente, para o futuro, né? E eu penso que esse futuro ele não será consequente se ele não envolver um campo maior da sociedade, seja de quem
pensa políticas públicas, o que a intelectualidade acadêmico-popular tem, porque a intelectualidade popular ela existe, ela produz, ela formula propostas, né? Então, nós precisamos utilizar esse conhecimento, essa sabedoria do conhecimento acumulado na academia, com conhecimento acumulado na sociedade, na população, no povão mesmo, para que a gente possa construir um projeto consequente, democrático, de grande interação, de integração e de inclusão das pessoas, do seu pensamento, né, para que a gente possa, de fato, produzir algo melhor e algo maior para um Brasil-nação e para um Brasil socialmente democrático e feliz, né? Porque, no fundo, Carlos, foi o que você disse, as pessoas não estão a serviço da economia, a economia que tem que estar a serviço das pessoas, né? As pessoas têm que estar no centro de qualquer projeto, a sua qualidade de vida, o tamanho da sua vida, como essas pessoas vão viver, com que potencialidade feliz, né? com que potência de felicidade a gente pode fazer com que as pessoas desenvolvam a sua vida até a velhice, porque o país tem hoje muito mais idosos e nós precisamos pensar na epidemiologia da velhice, nas diversas políticas públicas, em todos os seus recortes. As pessoas têm que ir bem, alongar a sua vida, mas com qualidade de vida. Então, eu não tenho dúvida de que as pessoas têm que estar no centro de qualquer projeto político de desenvolvimento, de estado de classe modificado, tudo o centro são as pessoas, né? Sejam elas de qualquer cor, de qualquer religião, de qualquer etnia e de qualquer orientação sexual, nós precisamos ter as pessoas no centro de um projeto nacional e de um projeto socialmente justo. Obrigado, Jandira. Infelizmente, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e normalmente o Carlos fez a última pergunta. Eu apenas aduziria uma maneira de encerrar para você se despedir e a gente pede sempre o nosso convidado que faça, no seu caso, mais do que nunca, também uma convocação. Quer dizer, que você se despeça e faça um chamamento aos sebianos e a todos que assistiram ao programa nesse encerramento. Com você, Jandira. Bem, primeiro eu quero agradecer muito, né, a possibilidade de conversar com vocês, me desculpar pelo tempo que eu levei para entrar aqui no debate, mas eu quero agradecer muito porque eu considero que essa comunicação é muito importante. Eu estava falando da comunicação, que não é a comunicação dos grandes meios, né, das grandes mídias, mas essa comunicação é muito importante, porque a gente troca opinião, a gente pelo menos tenta refletir, né, tenta dar informação, e a comunicação feita assim ela é fundamental. Então, a gente quer que os sebianos, todas as pessoas envolvidas nessa luta democrática, na luta política, na defesa do SUS também, que SUS e democracia têm traço de igualdade para mim, né? Eles têm que ser sempre trabalhados juntos, né? Que as pessoas se envolvam cada vez mais nos seus territórios, nos seus estados, nas suas cidades, nas suas relações de vida, para convocar as pessoas a se informar mais, ajudar a informar mais, participar mais do processo político para que a gente possa dar essa virada. Foi um prazer para mim estar com 2 professores do IMS, Noronha, que foi meu professor, e o Ronaldo agora, Instituto de Medicina Social da minha universidade, e com Carlos Fidelis, que é um querido, um lutador, e que esse grau de formulação que vocês têm nos ajuda a pensar e a refletir. E eu saio desse programa aprendendo e tentando buscar mais conhecimento para poder corresponder a esse papel que eu preciso cumprir nesse momento da conjuntura brasileira. Obrigada e um beijo para vocês e para todo mundo que está aqui conosco. Obrigado a todos, obrigado, Ronaldo, obrigado, Jandira, obrigado, Carlos. Eu lembro a todos, convido a todos, encerrando mais um SEBS Debate, voltaremos na próxima segunda-feira, como sempre, às 5 horas da tarde. Até segunda-feira, até a próxima segunda-feira. Um abraço.